Olá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Consciência que Atrai. Eu sou a Pris Jardim e esse é o nosso espaço semanal de reflexão, energias e ativações. Estamos em mais um de nossos episódios especiais de final de ano e hoje vamos olhar para o que o mundo tenta nos fazer esconder, os erros. Mas não vamos olhar para eles com culpa, e sim com gratidão, entendendo que nossas falhas são, na verdade, os nossos maiores mestres. Então, vamos mergulhar nessas lições não convencionais que nos tornaram mais fortes. O tema dessa semana é o erro como melhor professor. Então, pega seu chá, o seu cristal e o seu grimório e vem comigo em mais um episódio do nosso podcast Consciência que Atrai. E vocês já sabem que nesse especial de final de ano nós não temos nem a astrologia, nem o tarô. Mas eu não poderia deixar passar em branco. Quinta-feira o Sol entra em Sagitário. Parabéns, Sagitariana, Sagitariano! Agora o Sol, a energia é do fazer, do sair, do viajar, do buscar por conhecimento. E isso de maneira geral. Então, Sol em Sagitário representa conhecimento, viagens, passeios, mas principalmente uma potencialização da nossa fé e da nossa vontade de expandir o nosso conhecimento e os nossos horizontes. Então, aproveitem essa energia agora a partir de quinta-feira com o Sol em Sagitário, ali iluminando a nossa expansão de consciência nesse finalzinho de ano. E mais uma vez, parabéns aos sagitarianos! Então, vamos falar agora a respeito do erro como melhor professor. Nós vivemos na era do carrossel de vitórias. Nas redes sociais, tudo parece bem-sucedido, rápido e fácil. Essa pressa social nos faz acreditar que devemos ser impecáveis e que errar é um sinal de fraqueza. Mas eu te digo, o erro não é o oposto do sucesso, ele é o seu melhor professor. Os desvios de rota mais valiosos são aqueles que nos forçam a mudar de direção e recalcular a rota, nos levando a um lugar que nunca havíamos considerado. E eu te pergunto, qual foi a expectativa que você criou no início do ano que foi totalmente frustrada? Existe uma falha, um desvio de rota que parecia um desastre na hora, mas que hoje você reconhece como um ponto de virada do seu ano? Então, essas perguntinhas, né? Como diz a minha professora Aline, né? A pergunta expande. E ela expande mesmo, porque a gente olha, parando agora para olhar para o meu passado, para olhar para o começo do ano, para as minhas metas, os meus objetivos, né? E assim, eu sempre faço uma lista com metas, objetivos e sonhos, né? E por que eu coloco sonhos? Porque o sonho é uma coisa que é um pouquinho mais... seria um pouquinho mais difícil de eu conseguir naquele ano, mas se eu conseguir realizar, estou no lucro, né? Mas também se eu não conseguir, não tem problema, porque ele entrou ali na categoria sonho, né? E aqui vai uma dica para vocês agora para as listas, né, de final de ano que a gente sempre faz. Então crie lá as metas mais práticas, os objetivos a serem alcançados, né? E os sonhos, né? Não custa colocar lá, sonhar. E aqui eu trago para vocês, né, o que me fez mudar a rota. Qual foi o erro, né, e muito entre aspas, que eu cometi, que me fez repensar e recomeçar e que me levou a um lugar muito melhor, um lugar muito mais bonito. Para quem não sabe, o ano passado eu tive uma pneumonia, fiquei muito mal, enfim. E aí, fiquei ali uns 2 meses, praticamente quase sem conseguir falar e tal. Quando começou o ano, esse ano aqui de 2025, eu falei para mim mesma, esse ano eu vou fazer acontecer.
Então eu tracei minhas metas, meus objetivos, coloquei uma estimativa de faturamento bem alta. Eu falei, não, esse ano é o meu ano. Ou eu vou me tornar a terapeuta, ou eu vou desistir, vou voltar para ser CLT, né, bonitinho, que eu não tenho dor de cabeça. Aí eu comecei, fiz meus planejamentos, só que eu acelerei demais no começo do ano, principalmente em relação aos atendimentos presenciais, e eu ainda estava me recuperando. Então, eu tive ali para o mês de março uma queda no meu rendimento enquanto terapeuta, no meu rendimento enquanto pessoa, porque eu ainda estava me recuperando da pneumonia do final do ano passado. E estava uma loucura. E atendimento presencial, para nós terapeutas, ele desgasta muito. Ainda mais eu que atendo com diversas ferramentas, né? E aí eu falei assim, não, eu preciso... Tá errado isso aqui, né? Não é assim que tem que ser. E aí eu fui ajustando, fui entendendo que aquela meta é mais a longo prazo, e eu fui fazendo os ajustes, né? Para eu não ficar doente, para não cair a minha entrega. Fui mesclando presencial com online, e nesse meio do caminho aconteceram coisas que parcerias que não deram certo, sociedades, projetos. Na hora que as coisas davam errado, eu ficava muito brava, né? Mas depois passava e eu entendia, ok, não deu certo porque não era para ser. Então, é essa reflexão que eu quero que vocês façam. O que errado deu para vocês esse ano que fez com que vocês mudassem a rota, que acabou te levando para um caminho mais bonito? Porque todo tropeço que eu tive no começo do ano, seja a afobação, seja as parcerias, seja a tentativa de sociedade, seja projetos compartilhados que a pessoa compartilhou com outra pessoa, né? Porque acontece. É preciso a gente trazer esse olhar e entender que o errado, na verdade, está nos levando para o caminho certo, né? É a mesma coisa, você está numa estrada, viajando, e aí de repente uma árvore cai no meio do caminho e você é obrigado a mudar de rota, né? E você xinga, você fica bravo, você fica nervoso. Ai, minha viagem acabou. Ai, minhas férias acabaram, porque agora eu vou levar 1 hora a mais por conta desse desvio que eu vou ter que fazer. E às vezes nessa 1 hora a mais é onde você encontra a sua verdadeira viagem. Com cachoeiras, com paisagens mais lindas, com pessoas mais conectadas ao seu propósito. Então esse é o meu convite para você nesse final de ano. Olhe o que deu certo, olhe principalmente o que deu errado e aonde esse errado te levou, porque esse era o caminho que você teria que trilhar. E agora eu quero trazer para vocês, ainda dentro desse assunto, 3 lições não convencionais dos erros. E aqui nessas 3 lições que eu vou trazer para vocês, é justamente para a gente trocar o julgamento pela sabedoria, né? E aprender com os nossos tropeços. Então, a primeira lição é o poder da desistência honesta. Sabe aquele projeto, aquele hábito, ou até mesmo aquele relacionamento que você tentou forçar, gastando energia preciosa, mesmo sabendo que não estava funcionando? Esse é o erro de persistir no que já morreu. Quem nunca ficou... Eu mesma recentemente estava teimando numa coisa, em um atendimento, eu falo isso e dou risada, porque é um atendimento que eu elaborei, que eu particularmente eu me utilizo e eu achei vai todo mundo amar, vai todo mundo gostar. E foi um flop. Vida que segue, erro aprendido, vamos embora. Um erro que eu aprendi foi oferecer apenas aquilo que as minhas clientes querem comprar, né? E não ficar insistindo em algo que
né, não gerou interesse. Eu tentei uma, tentei duas, tentei três, então não vou tentar mais, não vou mais gastar o meu tempo, a minha energia tentando com aquilo, né? Mas aí eu faço a pergunta para você: o que é que você está insistindo tanto e não está saindo do papel, não está saindo do lugar? É a mesma coisa você querer andar com um carro sem combustível, né? Então, ou sem bateria, né? Hoje na era dos carros elétricos, ou sem bateria. Então, não gaste seu tempo, sua energia em algo que você está vendo que não vai mais andar, não vai mais para frente. Simplesmente aceite. Desistir não é falha, é liberar energia para o que realmente importa. A verdadeira força não está em lutar até o fim, mas em saber quando dizer basta e aceitar a perda, realocando sua energia para um futuro que realmente te sirva. A desistência honesta é um ato de autoconhecimento. Então, não fica insistindo, não. Não deu certo. Você tentou uma, tentou duas, parte para a próxima. A segunda lição aqui é o valor da não preparação. O momento onde a falha de planejamento ou aquela decisão por impulso, o famoso vai e vê no que dá, levou a um resultado totalmente inesperado e, no final, positivo. E aqui eu confesso para vocês, eu sou muito do vai e vê no que dá. Eu planejo ali por uns 2, 3 minutos e vou e faço. É certo? Não. Acho que eu já contei isso para quem acompanha o podcast desde o início. Eu já contei essa história, mas vale relembrar aqui bem brevemente. Quando eu criei esse podcast, ele foi assim. Eu acordei um dia falando, eu quero falar mais com outras pessoas. Eu quero estar em um espaço onde eu não precise limitar a minha fala em 1 minuto. E aí eu pensei, bom, eu tenho 2 canais, o YouTube, ou eu posso criar um podcast. Eu, como cria de podcast, né, daquelas de colocar o podcast para fazer faxina, para fazer as coisas de casa. Falei, tá aí, vou fazer um podcast. Como que eu faço um podcast? Não sei. Fui lá, né, no chat, perguntei, como que eu faço um podcast? Aí ele me passou um roteiro de como criar um podcast. Ah, maravilha. Fui lá, criei minha conta no Spotify, aprendi como colocar no YouTube para ele entrar no YouTube Music, entrar na aba podcast do YouTube Music. Fui lá, fiz tudo, aprendi. O que eu preciso para começar a gravar? Você precisa disso, você precisa daquilo. Eu falei, bom, o que eu tenho? Eu tenho o microfone do meu celular e o meu celular tem um gravador. E eu tenho um programinha no meu notebook que ele edita. É isso que eu tenho. E é isso que eu vou fazer. E em 15 dias o podcast estava no ar. E deu muito bom. Hoje nós estamos no episódio 29. Então, e é assim. A maioria das coisas da minha vida, eu faço, vejo no que dá. Se dá certo, eu vou aprimorando, vou ajustando, vou realinhando, vou trabalhando para ele ficar o mais perfeito possível. Se não dá certo, eu tento ali ajustar a rota, enfim. Aí eu te pergunto, você daquela, vai que dá certo? Se você for dessas, me conta no comentário lá no meu Instagram, Pris Jardim Holístico, onde toda terça-feira eu subo lá a postagem divulgando o nosso podcast. Então vai lá nos comentários, comenta se você é dessas pessoas, ou comenta aqui na área dos comentários se você é dessa também do impulso, ou se você é daquela que planeja, estrutura durante meses, anos até conseguir fazer, tá? E a segunda lição é: nem sempre precisamos de um plano de 5 anos. Às vezes, o melhor aprendizado está no improviso. Essa lição nos convida a soltar o controle virginiano, a abraçar a espontaneidade e, principalmente, a confiar mais na intuição. O universo adora surpresa e o nosso maior erro pode ser
tentar planejar a vida com excesso. Mas é isso, né? A gente não precisa ficar ali anos e anos e anos planejando. Até porque a gente não sabe se aquele planejamento vai dar certo. Então, a dica aqui é estruture, planeje, mas não demore para realizar. Por quê? Senão você vai perder muito tempo esperando que algo dê certo, né? Planejando algo, e aí você tira aquilo do papel e não dá certo. E o terceiro conselho para vocês: o mito do conselho perfeito. Seguir cegamente um conselho de um expert, um coach, um mentor ou até mesmo um familiar, que aquele conselho parecia perfeito, mas que na verdade não se aplica à sua realidade, resultando em um tropeço. Nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para você que está me ouvindo, e vice-versa. Você pode se inspirar, você pode se basear, mas seguir ali ao pé da letra tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu explico, enfim, às vezes não é uma boa para você, porque você tem uma outra energia, você tem uma outra maneira de encarar as coisas, de encarar a vida. Então, a sua realidade é diferente. Quantas vezes eu não vejo terapeutas mais famosos, né, que eu sigo, ensinando, você precisa fazer isso, você precisa ter aquilo. Aí eu olho, tá, ok, mas não cabe no meu bolso, não conversa com o meu público. A gente saber o que conversa com a gente, e se você é terapeuta, o que conversa com o seu público, não só terapeuta, né, mas se você trabalha com algum tipo de atendimento, antes de fazer qualquer coisa, veja se aquilo que você está pretendendo fazer se conversa com o seu público. Então eu preciso ter isso em mente. Aquele conselho, aquilo que estão falando, realmente condiz com a minha realidade? A sua experiência vale mais do que o conselho de quem não vive a sua vida. Aprender a filtrar a sabedoria externa é crucial. O erro de seguir cegamente nos força a desenvolver a autonomia de decisão e a honrar a nossa voz interior. O conselho perfeito é aquele que ressoa com a sua alma. E finalizando esse assunto, eu trago aqui para vocês a ponte para o novo ano. Agora, a grande pergunta: como podemos levar a sabedoria desses erros para o próximo ciclo? A chave é mudar a narrativa. O erro não é algo para ser evitado, mas sim o combustível para a próxima tentativa. Ele é a evidência de que você tentou, agiu e por isso aprendeu. E aqui eu vou deixar para vocês um exercício mental, tá? Tire um minutinho, feche seus olhos e mentalize a maior falha ou desvio de rota desse ano e pergunte para você mesma: o que essa falha está tentando me ensinar para 2026? Como posso transformar essa dor em força? E não desista. O erro pode ser o desvio que vai te levar exatamente para o seu caminho da prosperidade. E para te ajudar a aplicar essa sabedoria e planejar 2026 com propósito, preparei o especial fim de ano com foco em clareza, direção e novas energias. Preparei para vocês previsões para 2026. Descubra as mensagens do seu novo ciclo, escolhendo um dos oráculos, a mandala das bruxas, a mandala cigana ou o oráculo numerológico. Você receberá um relatório completo mais um áudio personalizado, com as previsões e orientações para viver um 2026 mais consciente, próspero e alinhado. Cada uma dessas previsões está saindo por apenas R$ 69,90. Pri, eu não quero previsões, eu quero manifestar o meu 2026. Pensei em você. O Planner de Manifestação 2026. O Planner de Manifestação é a sua ferramenta para alinhar suas metas à energia do ano e manifestar seus sonhos com foco.
Esse planner, ele está saindo por R$ 58,00. Você vai receber o PDF, mais um atendimento de corte de laços e um workshop gravado por mim falando a respeito da gente descobrir o nosso valor. Tudo isso por R$ 58,00. Pri, tô querendo me limpar, tô querendo aliviar todo o peso de 2025, mas eu não tô podendo investir agora nesse final de ano. Pensei em você também. Teremos a nossa roda de cura de final de ano, um evento totalmente gratuito, no dia 6 de dezembro, às 10 horas da manhã, pelo Google Meet. Vai ser uma vivência especial, comigo e mais 4 terapeutas, para liberar o peso de 2025 e abrir o caminho para 2026. Agora, se você quer, além de manifestar ali no planner, além de fazer a limpeza, você quer algo mais potente, uma coisa mais profunda, então vem comigo no grupo de limpeza e manifestação. Por apenas R$ 35,00 do dia 9 a 15 de dezembro, você participa do grupo secreto no WhatsApp, Limpeza e Manifestação da Prosperidade. Serão 7 dias de práticas, ativações e limpezas energéticas para abrir espaço para o novo ciclo. E para garantir a sua vaga nos atendimentos e nos grupos, acesse o link lá na bio do meu Instagram ou me coloca aqui nos comentários. Eu quero e eu entro em contato com você. Mas coloca o que você deseja. E hoje é o nosso penúltimo episódio dessa temporada, que já tá deixando saudades, pelo menos para mim. Semana que vem o nosso episódio será muito especial, com o nosso quadro Mulheres que Atraem, entrevista. Vai fechar esse ciclo com uma participação muito especial semana que vem. Mas eu já quero agradecer a você que esteve comigo durante 28 episódios, ou você que chegou agora, não importa. Gratidão por estar comigo, por ter estado comigo nesse segundo semestre, me ouvindo, e pode ter certeza que teremos novidades para o ano que vem. Sim, o podcast ele vai tirar férias, voltando só o ano que vem, reestruturado, mais bem planejado, porque como que eu falo, eu vou e eu faço, depois eu estruturo. Então foi bom esses 30, esses 29 episódios para eu entender o que funciona, o que não funciona, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Semana que vem teremos uma convidada para lá de especial para a última gravação, tá? E se este episódio te libertou da culpa, compartilhe com alguém que está precisando transformar uma falha em uma grande lição. Nos vemos no próximo episódio especial, com mais consciência, presença e luz. Até lá, honre seus erros, se cuida, se ouve e se honra. Um beijo e até a próxima terça-feira que vem com mais um episódio do nosso podcast Consciência que Atrai.